Eu quero contar depois um testemunho aqui que eu ouvi lá, que eu gostei demais. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repita comigo, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Somente até aqui para a nossa meditação nessa noite. E quando nós olhamos para essa passagem, quando nós ouvimos ou quando nós estudamos essa passagem, nós presenciamos, testificamos desse evento tão grandioso e tão extraordinário que aconteceu aqui em Atos 2. E nós, irmãos, temos trabalhado dentro desses dias, alguns dias, nas nossas EBDs, nas escolas bíblicas. Na verdade, as nossas lições, ou a nossa lição, toda a lição, toda a revista, vem com todos os temas referente ou relacionado ao Espírito Santo. Então nós aprendemos desde a primeira lição, o que é o Espírito Santo, como ele age na vida do crente, e assim sucessivamente. Nós fomos estudando durante esses dias a respeito do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, tudo relacionado ao Espírito Santo. E eu tenho certeza, ou quase certeza, que a maioria dos cristãos, os crentes, buscam isso, buscam essa presença, o batismo no Espírito Santo. Isso é algo real na vida do crente. Muitos buscam por isso, anseiam por isso, querem de todas as maneiras ter esse privilégio de ter essa experiência que esse povo teve aqui em Atos 2. E aqui, aconteceu o cumprimento, daquilo que Jesus havia falado antes para os seus discípulos, Se a gente for aqui para Atos, no capítulo 1, aqui em Atos no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, ou o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, aqui, Jesus já estava falando aos seus discípulos, assim como João também havia prometido essa descida do Espírito Santo, ou esse batismo com o Espírito Santo na vida do povo.
E então, meus irmãos, nós analisando esse texto e dentro deste plano de fundo para a nossa reflexão, para as nossas vidas nessa noite, porque aqui nesse texto é revelada esta maravilhosa experiência que esse povo, juntamente com os discípulos, presenciaram e viveram nesse dia chamado Dia de Pentecostes, que era uma festa, né, que acontecia naquela época, né? E então, nós olhando para esse texto e diante do que eu já havia falado em relação a nós cristãos, termos esse anseio em receber o Espírito Santo, em sermos batizados pelo Espírito Santo, né? Nós anseiamos por isso. E talvez em determinado momento de nossas vidas nós paramos e nos perguntamos: mas o que tem acontecido? Por que dos nossos dias é tão diferente de tempos atrás, né? Por que que nós não vivemos essa evidência do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas igrejas, no meio dos cristãos? O que tem acontecido? Eu me lembro quando eu era pequenino, quando eu era criança ainda, lá em 89, 87, por aí, mais ou menos, nessa data. Eu até cheguei a contar em uma escola bíblica dominical uma experiência que eu tive relacionada à presença do Espírito Santo, quando nós estávamos nos retirando da nossa cidade para irmos para um congresso, para um encontro de avivamento, que naquela época era muito comum e acontecia muito na nossa igreja presbiteriana renovada. Acontecia muito encontro de avivamento. E as nossas igrejas naquela época, nós fazíamos esses encontros e deslocávamos para lá de caminhão, né? Íamos todo mundo de caminhão, em cima de caminhão, né? Não tinha essa de idade não. As irmãzinhas, elas arrumavam escadas e elas subiam no caminhão e iam de caminhão, né? E então, em uma dessas viagens em que nós estávamos indo para o encontro, para o congresso, eu contei aqui, quem estava aqui na escola bíblica vai se lembrar disso. Começou de repente a formar uma tempestade muito grande. E nós de caminhão iríamos chegar todo mundo molhado lá, né? Todo mundo molhado no encontro de avivamento. E então, aquele povo começou a ficar preocupado com aquele tempo e trovão e relâmpago e vento. E então falaram assim: vamos clamar ao Senhor, o Espírito Santo não vai deixar que essa chuva nos molhe. E então começaram a clamar ao Senhor em alta voz. E eu lembro-me muito bem, e eu fico até arrepiado falando disso, que aquela chuva começou a cair, e nós ouvíamos a chuva caindo ao redor do caminhão. E onde nós passávamos, a chuva caía, e nós não nos molhávamos. Aquela chuva não molhava aquele povo, e eles clamavam sem parar. Eles não paravam de clamar. E ali nós sentimos a real presença do Espírito Santo dentro daquele caminhão, porque as pessoas começaram a serem batizadas no Espírito Santo. Elas começaram a receberem o Espírito Santo em suas vidas. Começaram a falar em outras línguas. E não foi diferente daqui de Atos 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, com o mesmo objetivo, no mesmo propósito. E o Espírito Santo encheu aquele lugar, encheu aquele carro onde eles estavam, onde nós estávamos. E foi algo tremendo, irmãos. Essa aqui é uma das experiências. Tem muitas outras que aconteceram naqueles dias. E eram dias em que a evidência do Espírito Santo na igreja era algo extraordinário. A presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus era algo extraordinário. As pessoas, elas
buscavam por isso. Não é que nós não não buscamos, nós buscamos a presença do Espírito Santo. Só que existem alguns pontos que precisam serem observados nessa busca que nós temos a respeito desse derramamento, a respeito dessa descida do Espírito Santo, desse batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí talvez você se pergunte: será que o Espírito Santo já não vive mais entre nós? Nós estudamos aqui na escola bíblica e sabemos que não é isso. Sabemos que o Espírito Santo, ele é evidenciado em nossas vidas. Afinal de contas, nós somos templos do Espírito Santo, sim ou não? Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Sendo assim, ele habita em nós. Sim ou não? O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. E por que nós não evidenciamos essa descida do Espírito Santo, esses dons de línguas, assim como foi na vida desses homens e mulheres que estavam aqui reunidos em Atos 2? Nós vemos que eles estavam, nós lemos aqui e vemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos em um só lugar. Eu entendo, meus queridos, que são algumas áreas de nossas vidas que precisam ser cuidadas. São algumas áreas de nossas vidas que precisam ser priorizadas. E uma dessas áreas que nós precisamos cuidar, que nós precisamos priorizar, nós encontramos aqui. O primeiro ponto é o culto ao Senhor, que está no versículo 1. Vejam o que diz o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês não precisam ficar com medo de falar, não. No mesmo lugar. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E nós estamos todos reunidos no mesmo lugar. E muitas das vezes nós nos preocupamos e falamos: mas o que está acontecendo? Por que que a presença do Espírito Santo, por que que a descida do Espírito Santo não é evidenciada em minha vida? Talvez nós só precisamos desse primeiro ponto. Estarmos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, adorando ao Senhor. Aqui há um sentido real, no qual a igreja tem o seu dia de nascimento, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado para aquele povo, foi derramado sobre aqueles homens e mulheres de maneira nova, para unir os crentes que viviam naquela época, unir os crentes em Jesus Cristo. E eu vejo aqui que eles não estavam em casa, primeiramente, eles não estavam passeando, eles não estavam procurando ou à procura de uma diversão, de um entretenimento. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, ou em um só lugar. E esse mesmo lugar, eu entendo que era o cenáculo. Qual foi o número do hino do inário que foi cantado hoje pela manhã aqui na escola bíblica? 29. Diz assim: os fiéis oravam unidos no cenáculo, né? Onde eles estavam? No cenáculo, no lugar de adoração, no lugar de oração, no lugar de busca. E quando nós estamos no lugar de busca, o que acontece? Logicamente, então ao invés de nós nos perguntarmos o que está acontecendo,
Por que que eu não estou evidenciando essa descida do Espírito Santo em minha vida? Por que que eu não tenho evidenciado a presença do Espírito Santo em minha vida? Talvez seja isso. Estar no cenáculo reunido, ou reunidos, buscando essa presença do Senhor. Isso está evidenciado aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Eles estavam no cenáculo. Então talvez nós só precisamos estar na casa do Senhor para podermos evidenciar a presença do Espírito Santo em nós. Ah, mas lá na minha casa eu também sinto. Sim, você sente. Eu não quero dizer e não estou dizendo que você não sente a presença do Espírito Santo na sua casa. Você sente a presença do Espírito Santo onde quer que você esteja. Sim ou não? Mas quando se trata em estar reunido em um só lugar, trazer a presença do Espírito Santo para o povo, para a igreja, todos precisam estar reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, buscando a mesma coisa, né? No mesmo pensamento, na mesma busca. Então aqui diante do texto que nós lemos no versículo 13, eles estavam provavelmente juntos no cenáculo a orarem ao Senhor. Mas como eu posso sentir a presença do Espírito Santo em minha vida? Como é que é isso? Como que eu vou evidenciar isso? Como que eu vou receber isso? Como que eu vou transbordar isso? Como que eu vou passar isso para a vida dos meus irmãos? Como que a pessoa que está do meu lado, como que ela vai ser tocada pelo Espírito Santo através da minha vida? Através da evidência do Espírito Santo em minha vida? Nós já entendemos que nós precisamos estarmos juntos no mesmo lugar. Para o Espírito Santo evidenciar em nossas vidas, precisa haver uma atitude, precisa haver uma mudança, não somente de mente, mas uma mudança geral, para que nós possamos e venhamos sentir essa real presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui o estar juntos, no mesmo lugar, proporcionou uma experiência única para esses discípulos, para esses homens e mulheres que estavam reunidos neste lugar, que estavam reunidos no cenáculo. A descida do Espírito Santo, no versículo 2, sobre a vida desse povo. Olhem o que diz o versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui eu observo que veio um som como de um vento impetuoso. Primeiramente, não veio um vento impetuoso. Veio um som como de um vento impetuoso. Esse vento impetuoso é um vento violento. É um vento furioso. É como se nós estivéssemos cantando aquela canção: furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Furioso, vento furioso. Um som de um vento impetuoso que invadiu aquele lugar.
E vejam que apenas o som desse vento, não era o vento, era um som de um vento, que encheu aquele lugar. Foi o suficiente para encher a vida daquele pessoal que estavam reunidos ali. E nós precisamos atrair esse som para o nosso meio. Nós precisamos atrair a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. A presença do Espírito Santo precisa ser evidenciada em nosso meio, evidenciada na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando nós ouvirmos esse som, nós seremos cheios, impactados, assim como foi na vida desses 120 discípulos que estavam aqui reunidos, juntos, no mesmo lugar. E então, diante desse som desse vento, eles então começaram a verem línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. E essas línguas então começavam a pousarem sobre cada um deles. E a partir disso eles começaram a falar em outras línguas. E então aqui fica o mais extraordinário, o sobrenatural da parte de Deus sobre a vida daquele povo em Atos 2. Porque agora eles começaram a falar em outras línguas e não em línguas estranhas, né? Aqui fica bem claro para nós que eram outras línguas, línguas que era falada já entre aquele povo que estavam ali. Um pouco mais à frente, nós iremos ler o seguinte, a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Então aquele povo que estava ali começaram então a se perguntar: mas espera lá, o irmão Josué é brasileiro? Por que ele está falando em inglês, na minha língua materna, e eu estou entendendo? Vocês entendem o que estava acontecendo aqui? Essas outras línguas em que aquele povo começaram a falar, e isso que eles falavam era para testificar o amor de Jesus. Eles passaram a evangelizar aquele povo que estavam ali na própria língua materna deles. Eles começaram a entender, e eles não falavam a língua deles. Eles começaram a falar por conta do dom que o Espírito Santo permitiu que eles falassem. E então aquele povo ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Mas como assim? Como que eles estão falando a nossa língua materna? Se eles não são dos nossos? Entendam como é o agir do Espírito Santo na vida do homem. A descida do Espírito Santo na vida desses discípulos aqui em Atos 2, sendo evidenciada essa experiência extraordinária na vida deles. O que eles viram ali não foram realmente línguas de fogo, mas foram línguas como de fogo. Esse era o sinal que eles estavam presenciando naquele momento. E o Espírito Santo, ele tem estado ao nosso lado. Ele tem estado à nossa volta. Sabe quando acontece algo com você que você simplesmente pensou e que talvez você tenha ou esteja passando por uma prova tão difícil, tão grande, e você precisa de algo, e então apenas em seu pensamento você fala ao Senhor, ao Espírito Santo, e
dali a pouquinho, assim, coisa de pouco tempo, aquilo acontece. Isso aí é o Espírito Santo que está perto de você. Ele está ouvindo, ele está vendo, ele está vivendo o que você está vivendo. E o pastor Mac Anderson, lá de Goiânia, ele contou um testemunho que eu me identifiquei muito, que talvez para muitos de nós aqui seja algo muito bobo, muito supérfluo, né? Sim, talvez você pense assim, mas um negócio desse aí é um testemunho. E ele contou lá. Ele contou que certa vez, ele já pastoreando, no início do seu pastoreio, ele estava passando por muita necessidade, né? O carro dele, o carrinho velho, um Chevetezinho 70 e alguma coisa, se eu não me engano, que ele falou lá, já havia quebrado. Ele não tinha como arrumar. E ele estava passando uma prova muito grande. Ele não tinha R$1 no bolso. E a esposa dele estava grávida, né? Já quase nos dias de ganhar neném, com a barriga bem grande. E eles vinham caminhando da igreja. E eles passaram em frente a uma pamonharia. E lá em Goiás o pessoal gosta de pamonha, tá? Eu morei lá e eu sei como é que é. Eles gostam de pamonha demais. E eles têm uma pamonha diferenciada lá. E então a esposa dele passou em frente à pamonharia junto com ele e falou assim: nossa, meu bem, estou com uma vontade tão grande de comer uma pamonha à moda. E aí ele desconversou, falou: nossa, o tempo está tão esquisito hoje, né? E aí continuou e foi embora. E ele chegou em casa e arrumou a cama para ela deitar. Ele conta que colocou o travesseiro para ela repousar as pernas, que estavam muito inchadas. E então ele correu para o banheiro, fechou a tampa do vaso, debruçou-se sobre o vaso e começou a chorar. E ele falava assim para o Senhor: meu Deus, o homem que não tem condições de comprar uma pamonha para a esposa é um pamonha. Ele não tinha condições de comprar uma pamonha para a esposa dele. E então, irmãos, diante dessa oração que ele fez ao Senhor, ainda ali no banheiro, ele ouviu alguém batendo palma na frente da casa dele, chamando o nome da esposa dele, lá na frente. E então a esposa dele chamou: Mac, vai lá, vê quem chegou lá, está me chamando. E então ele correu lá. E era o pastor da igreja, onde ele também pastoreava. E então o pastor falou: olha, é o seguinte. Estava o pastor e a pastora, né? E a pastora falou assim: olha, é o seguinte. Eu vi que a pastora passou em frente à pamonharia e eu me lembro quando eu estava grávida, mas eu tinha um desejo tão grande de comer uma pamonha à moda. E então eu tive a liberdade de comprar 5 pamonhas à moda para ela comer. Eu não sei se vocês gostam, mas eu fiz de coração. E então ele pegou aquelas pamonhas e correu para dentro de casa. E então eu vejo com isso como o Espírito Santo age na vida daqueles que buscam a presença dele. No momento em que você está passando por dificuldade, que talvez seja algo tão insignificante, né? O Espírito Santo, ele está ali, presenciando o que você está vivendo. E então ele começa a agir em sua vida. E nós, irmãos, precisamos estar sensíveis a essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aprendermos a confiar mais no Senhor, a confiar mais nessa presença real do Espírito Santo em nossas vidas, em nós, e passarmos a evidenciar isso dia após dia, e não nos perguntarmos o que tem acontecido. Será o que tem acontecido que nós não temos presenciado? Sim, nós temos presenciado essa real presença. Só basta nós termos essa sensibilidade de sentirmos essa real presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é assim que o Senhor cuida de nós, enviando esse Espírito Santo Consolador para nós, para estar nos auxiliando em nossa caminhada. E é isso que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. É isso que o Espírito Santo tem feito em sua casa. Ele tem te acompanhado, ele tem te assistido. Então, meus queridos,
A presença do Espírito Santo na IPR Cidade Alta precisa ser real. Ela tem sido real. Eu tenho sentido a presença do Espírito Santo neste lugar. Talvez você não precisa ser evidenciado com o dom de língua. Você vai sentir a presença do Espírito Santo em si mesmo, chorando, gritando, berrando diante do Senhor, rindo diante do Senhor, sentindo essa real presença. Só basta a sensibilidade de sentir isso. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. E eu quero orar com você. E eu tenho certeza que dentro desses dias você vai ser testemunha de algo que o Espírito Santo irá realizar na tua casa, irá realizar na tua família, na tua vida, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo. E essa real presença do Espírito Santo, ela pode inundar o teu ser nessa noite. E basta você estar sensível a isto. Deus, nós estamos diante da sua presença, nós temos estudado lições preciosas na nossa escola bíblica dominical, temos aprendido assuntos importantíssimos acerca do teu Espírito Santo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos evidenciar em nós essa presença real do Espírito Santo todos os dias. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue enviando esse Espírito Santo Consolador para estar perto de nós, para estar em nossa casa, em nossa família. Deus, que nós sejamos alcançados todos os dias, Pai, por essa presença real do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. A igreja do Senhor encontra-se nessa noite, todos reunidos no mesmo lugar, assim como estavam aqui em Atos 2, buscando essa real presença do Espírito Santo, Deus. Então que cada um de nós sejamos visitados, Pai, por esse Espírito Consolador, por esse Espírito que nos constrange, Senhor. Deus, que a nossa vida seja completamente cheia desse Espírito, até que não haja mais lugar, até que não haja mais espaço, Senhor, que transborde em nós essa real presença do Espírito Santo, Senhor, e que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida, Senhor, através da presença do Espírito Santo agindo em nós, Pai, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas possam sentir também essa real presença do Teu Espírito. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa semana aí nós teremos será a semana de oração. Eu espero que tenha uma grande quantidade de pessoas